e de entender que essa relação de traição, se o outro traiu, ele traiu por um motivo dele. E esse motivo dele não pode ser colocado como uma culpa em cima de você. Bom, traição pode ser entendido de diferentes maneiras, de diferentes conceitos, a depender de qual ponto de vista que você está querendo olhar. Isso depende muito de qual, vamos dizer assim, dicionário ou de qual segmento da sociedade você quer seguir e prosseguir. Na verdade, eu acredito muito que a traição é aquilo em que, independentemente se nós estamos falando aqui de relacionamento amoroso, de relacionamento entre amigos, entre familiares, eu acredito que a traição é aquilo em que uma das duas partes fere o princípio e valores da relação entre as partes. A partir do momento em que você quebra ali, em que você rompe aquele valor, aquele princípio que para ambas as partes estão bem cientes e estão bem convictos de que é importante essa relação com tal princípio e valor, e você ou a outra pessoa a rompe, eu acredito que isso pode ser considerado sim um momento aí de traição. Veja bem que eu estou ressaltando a importância de compreender por ambas as partes que existe uma relação de princípios e valores. E quais são esses princípios e valores? Vai depender dessa relação entre as partes. Essa relação precisa estar bem, se não explícita, falando de uma forma assim clara entre as partes, como que deve ser essa relação. Normalmente esses princípios e valores estão de uma forma implícita, mas é importante que você entenda que a outra pessoa também acredita nessa mesma relação de princípios e valores, porque em muitas situações acontece que alguns acreditam em determinados princípios e valores e as outras pensam em outros princípios e valores. Pode acontecer alguns fatos, algumas situações em que uma ou outra não vai considerar uma traição. É uma pergunta que não existe uma resposta certa, uma resposta pronta, porque ela é multifatorial e na verdade ela depende muito da pessoa, da história da pessoa, da personalidade da pessoa, do que está acontecendo com a pessoa, da situação em que determinada pessoa está vivenciando e de tudo que está ocorrendo ali no ambiente e com a própria pessoa. Então existem aí vários motivos que podem gerar uma traição. Por exemplo, motivos aí de personalidade. Pessoa que não tem os mesmos princípios e valores da outra pessoa do relacionamento e por isso ela vai trair essa relação. Pode acontecer de achar isso natural, ou seja, rompendo essa relação de princípios e valores que você considerava que era uma relação de ambas as partes, mas só você às vezes achava que tinha essa relação e para ela não faz tanta importância. Acontecem algumas situações em que ela fique mais impulsiva, mais eufórica, mais às vezes desinibida e ali tomar atitudes que depois pode se arrepender sim, gerando ali uma traição. Isso pode acontecer e acontece em várias situações. Motivos de traição também acontecem devido ao uso, de drogas, sejam elas aí ilícitas ou ilícitas, porque pode gerar ali um acometimento do seu juízo de valor e com isso prejudicar a relação de confiança que tem entre as partes. Essa é outra pergunta que é importante a gente refletir ou filosofar sobre o que é o amor para depois, será que essa pessoa não está amando? Não adianta eu vir aqui ou qualquer outra pessoa responder se a pessoa traiu e ela não ama, se a gente não conceituar, se para você não está bem definido o que é o amor. Porque o amor, ele é um sentimento que é diferente para cada pessoa. O amor é um sentimento que é único para cada pessoa e para cada relação amorosa ou de relação entre as pessoas. Em muitas situações, algumas pessoas acreditam que a traição ocorre em virtude da falta do amor.
E devido a próprias situações em que eu expus aqui, das causas possíveis de traição, eu pessoalmente, a opinião minha, eu acredito muito que não é por falta de amor em algumas situações, porque já vi diversas situações que a pessoa tem uma consideração muito grande pela outra pessoa, um amor pelo menos falado e relatado ou vivenciado na prática, e de fato ocorre ali uma traição de confiança entre as partes, e depois a pessoa se arrependeu de forma esmagadora e se corrói e se culpa de forma importante após uma traição. Em algumas situações eu vejo isso. Mesmo após uma traição, eu vejo que a pessoa ainda continua amando a outra. Aqui eu estou dizendo não só de relacionamento amoroso, mas também de relacionamento familiar, entre amigos também, né? Uma relação mais próxima. Isso não quer dizer que não existe aquele outro lado, porque sabemos muito bem que existem aquelas outras pessoas que traem e que de fato não tem nenhum pingo de consideração pela outra e que de fato não ama a outra pessoa e pouco quer saber da outra. Então são situações aí completamente diferentes e cada situação é peculiar e particular de cada um. Você quer perdoar? Quem fala que perdoa, quer perdoar mesmo? Quer de fato ter uma relação amigável, boa, satisfatória com essa outra pessoa? Sem criar os revanchismos, sem criar aquele disse não me disse, sem criar aquele jogo na cara? Até que ponto você quer perdoar? Primeiro é importante entender até que ponto a pessoa de fato deseja perdoar, porque muitas vezes ela fala que quer perdoar, mas às vezes não consegue. Às vezes ela não consegue esquecer e com isso fica ali remoendo, não só para o outro, mas para si mesma. Ela fica remoendo e remoendo, fica triste, fica magoada, fica para baixo, fica com a autoestima mais baixa e com isso não consegue perdoar. Aí nós devemos entender se de fato a pessoa quer perdoar. Primeiro, entendendo isso, se você quer perdoar, acho que já é um ótimo caminho. A outra questão é se a outra pessoa também deseja o perdão, se a outra pessoa arrependeu do que aconteceu. Porque eu também vejo, muitas e muitas vezes acontece em determinada situação ou situações em que a pessoa comete determinado ato ou prática e não arrependeu da situação e vai continuar fazendo. Só que o cônjuge ou aquele parceiro familiar quer perdoar, mas o outro não quer ser perdoado porque ele continua praticando os mesmos atos. Até que ponto, né? Isso deve prosseguir. Nas questões religiosas aí, se você é religioso, isso não tem limite, né? Não devemos apontar o dedo para ninguém, porque nós podemos também ser alvo das mesmas situações no hoje e no futuro. Mas é importante ver esse outro lado aí para não ser aquela pessoa que você fica insistindo que vai dar tudo certo, mas a pessoa não está afim e quer continuar fazendo a mesma coisa, é considerada errada aí no relacionamento. Agora, se ambas as partes ali entenderam, observar a importância do perdão, observar a importância e é fundamental ali esse perdão para a manutenção de um relacionamento legal, de um relacionamento ali harmonioso, de um relacionamento compreensivo entre as partes. Acredito que é possível sim, acredito que é possível e já vi acontecendo várias vezes sim essa situação, mas é importante ter ambas as partes querendo, não basta um querer. Olha, que situação difícil, hein? Você quer se esquecer uma provável traição, um provável ali rompimento de uma relação baseada em princípios e valores em que foi rompida e você deseja esquecer. Eu estou falando aqui de uma forma geral, de uma forma bem inespecífica e lembrando que é fundamental as pessoas avaliarem, né, se há necessidade de um profissional para adequar e fazer um correto acompanhamento. Mas o perdão, o esquecimento, ele começa a partir de quando você o aceita. É fundamental você aceitar a situação e entender que isso aconteceu com você.
e que acontece com qualquer um. Não quer dizer que aconteceu com você e que só com você vai acontecer. Pode acontecer com qualquer um, independentemente de quem você seja, independentemente de qual a relação que você tem com essa outra pessoa. Pode acontecer. E a partir do momento que você aceita que aconteceu com você, você começa a se sentir o quão vulnerável você é de fato como ser humano. Porque nós somos seres humanos, todos nós somos vulneráveis a essa situação de traição. Ninguém na face da Terra pode se considerar uma pessoa que nunca foi traída. Quem somos nós para falar isso? Qualquer um pode ser traído. E você também não é livre disso. Eu não sou livre disso. Ninguém é livre disso. E ter essa vulnerabilidade é importante no processo de aceitação, no processo de entender que isso, muitas vezes, não é em decorrência de um problema seu, de um defeito ou de uma qualidade sua. Isso, muitas vezes, a traição é em decorrência do outro que traiu essa relação de confiança. E é importante você entender esse mecanismo de que quem traiu foi o outro, para que você não coloque a culpa em cima de você. Para que você não se sinta culpada ou culpado, para que você não caia na armadilha da redução da autoestima, da redução da autoconfiança, começar a se desvalorizar e com isso se culpar pelas situações que o outro fez. Então é fundamental esse processo de aceitação, de entender a vulnerabilidade que é inerente ao ser humano, não é exclusiva de você, e de entender que essa relação de traição, se o outro traiu, ele traiu por um motivo dele, e esse motivo dele não pode ser colocado como uma culpa em cima de você. Nós temos que tomar muito cuidado com isso, porque isso vai gerando mais e mais angústia, mais e mais tristeza. A partir disso, você começa a criar ali mais confiança, mais valorização, mais respeito consigo próprio. E aí você começa de fato a esquecer, e esquecendo aos poucos e ir se dando o real valor, o real respeito que você tem com você mesmo. A partir de quando você começar a entender que essa traição foi do outro e não de você, você começa a ficar mais tranquila e começa a lidar melhor com as situações. Eu digo que esquecer é muito difícil, porque pode acontecer assim de lembrar uma vez ou outra, e de fato lembrar e não esquecer é importante como experiências da vida, porque isso faz parte da vida de todos nós. Agora, lidar melhor com a situação, isso vai acontecer na medida em que esse caminho vai prosseguindo.